segundo demônio mais poderoso do inferno escapa através de um portal e começa a atormentar a vida de todos no Velho Oeste. E para detê-los, 2 agentes do além são chamados. Um é um xerife que morreu em um tiroteio e outra uma cavaleira famosa do século XV. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar R.I.P.D. 2, Ascensão dos Condenados, um filme de ação e comédia lançado em 2022. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Em 1876, um homem chamado Oris está desesperadamente tentando achar ouro em uma mina abandonada, apesar de dizerem que esse local já não tem mais recursos para minerar. E ao bater a picareta no solo, ele acidentalmente abre um buraco que desencadeia um pequeno terremoto. E quando Oris se levanta e coloca sua mão no buraco, ela pega fogo, lhe forçando a jogar sua luva fora para o incêndio não se espalhar. De repente, um ser das trevas surge do buraco e entra no corpo do Oris, lhe causando um grande desconforto. Um símbolo de Ouroboros se forma no peito do cara e ele se levanta com os olhos negros, assim como no Supernatural. Um mês depois, Roy Pulsifer, que é o xerife da cidade, chega na estação de trem para reencontrar sua filha Charlotte e ver pela primeira vez Angus, que é o noivo dela. Só que pelo fato do cara não conhecer Angus, ele está um pouco apreensivo com esse casamento, porque não sabe se o jovem tem coragem para conseguir proteger a sua filha. Só que pegando todos de surpresa, uma gangue de bandidos chega no local para assaltar os passageiros. Roy esconde sua filha dentro da estação e dá uma arma para ela se proteger. E por ser o xerife da cidade, ele decide ficar para enfrentar os criminosos e até consegue acertar alguns deles. Porém, Roy morre ao ser pego pelas costas por um que estava escondido em cima do trem. Ao chegar no pós-vida, ele vomita por causa da intensa viagem, e a inspetora chamada Hano diz que é normal se sentir enjoado, e que após ler a ficha do cara, percebeu que ele tem grandes chances de entrar no paraíso, porque sempre agiu corretamente, e ainda deu sua vida para proteger os passageiros do trem. Roy pergunta o que aconteceu com a sua filha, e Hano fala que ela sobreviveu, e que se casará em alguns dias. Só que por ser um xerife, Roy poderá escolher se quer trabalhar no departamento R.I.P.D., assim como aconteceu com o policial Nick Walker no primeiro filme. Hano explica que existem algumas almas malignas que fugiram do inferno e que possuem o corpo dos seres humanos para conseguir espalhar o mal na Terra. Deter esses possuídos é justamente o trabalho dos agentes desse departamento. E aí, Hano leva Roy para uma sala cheia de armas, e apesar de gostar delas, ele decide ficar com seu velho revólver que apelidou de Suzy por algum motivo. Porém, a inspetora diz que armas comuns como essa só servem para machucar os possuídos, e que para eliminá-los, Roy precisará de uma dourada que está na sala. Então ela pergunta se ele quer entrar no departamento, e que se aceitar poderá voltar para a Terra, mas não para ter a sua antiga vida de volta, e sim para caçar os possuídos. Sem pensar 2 vezes, o cara aceita, só que ao invés de assinar o contrato com a caneta, Roy cospe na sua mão para firmar um trato à moda antiga. Como consequência, um brasão do R.I.P.D. é marcado na sua pele, lhe causando um pouco de dor. Ele até brinca e diz que o marcaram como um bezerro na fazenda. Ao voltar para a Terra, Roy surge dentro de um banheiro e vomita mais uma vez. A sua primeira missão é ir até aquela mina abandonada para descobrir o que aconteceu, já que a inspetora detectou um poderoso sinal demoníaco vindo desse local alguns dias atrás. Depois do cara sair do banheiro e ser atropelado por um búfalo, Diane, que é a nova parceira de Roy, aparece para ajudá-lo. Ela tem incríveis 445 anos e usa uma espada ao invés de armas de fogo, porque nasceu na Idade Média. Mas após se desentender com ela, o cara decide abandonar a missão para ir até a casa da sua filha, fazendo justamente o que a inspetora tinha dito para ele não fazer. Observando pela janela, ele percebe que Charlotte está sofrendo bastante por conta de sua morte, mas justamente quando ele iria chamá-la, Jean aparece e lhe puxa para longe, o derrubando com um golpe. Mas por ser um cavaleiro, Roy diz que jamais bateria em uma dama. Porém, como a sua filha Charlotte está em jogo, ele decide abrir a mão desse princípio e começa a lutar com Jean. Após trocarem vários golpes, os dois sacam as suas respectivas armas e o duelo termina em empate. Jean então leva Roy para ver o túmulo dele, que fica ao lado da sua falecida esposa chamada Millie. Nesse momento, a jovem dá um espelho pro cara e mostra que ele está com a aparência de uma mulher negra, o que significa que a sua filha não iria reconhecê-lo. E essa é uma forma que Deus achou de impedir que as pessoas que voltam para a Terra continuem vivendo a mesma vida que tinham antes de morrer. Detalhe que a voz de Roy também ficou como a de uma mulher, e somente quem está vivo vê e ouve ele dessa forma. Jean também está com a aparência de uma mulher negra, e por isso o cara diz que as coisas serão mais difíceis para os dois, já que em 1887 as pessoas eram bem racistas. O cara até se recusa a acreditar que seu corpo está enterrado bem embaixo dos seus pés, mas Jean explica que não é bem assim, pois segundo ela, os coiotes comeram a maior parte do corpo de Roy. Isso deixa o cara bem chocado, mas Jean fala que deveria estar feliz por fazer parte da cadeia alimentar, já que seu corpo serviu para alimentar os filhotes dos coiotes, que agora podem crescer felizes. E com certeza os dois vão ter bastante dificuldade para investigar o caso com essas aparências, já que dificilmente alguém naquela época iria querer ajudá-los fornecendo alguma informação, pois apesar da escravatura, também chamada de escravidão, ter sido abolida em 1863, pessoas negras naquela época ainda eram vistas de forma inferior pela sociedade. Mas de repente, o melhor amigo de Roy, chamado Henry, chega no túmulo
veículo para prestar as suas condolências. Ele não reconhece o cara por conta de sua nova aparência, e após uma breve conversa, Henry revela que a gangue dos irmãos Samuel, a mesma que eliminou Roy, estava assaltando um banco hoje de manhã e sequestraram o noivo de Charlotte e outras pessoas. Alguns desses bandidos foram presos, mas o restante conseguiu escapar, e para não deixar sua filha desamparada sem o noivo dela, Roy decide que irá até a estrada em que os bandidos estão sendo transportados para interrogá-los e descobrir onde colocaram Angus. Chegando no local, Jean tenta fazê-lo mudar de ideia, explicando que o dever dos dois é deter os possuídos. Porém, Roy explica que os irmãos Samuel costumavam ser cristãos e que do nada eles começaram a cometer crimes, o que significa que eles podem estar possuídos também. Além disso, Roy revela que acertou uma bala bem na cabeça de um dos irmãos Samuel antes de morrer, e que por isso não faz sentido que todos os integrantes ainda estejam vivos. De repente, os xerifes chegam com os prisioneiros e fazem uma rápida parada para urinar no mato. Roy e Jean se aproximam da carroça silenciosamente e percebem que os irmãos Samuel estão com o símbolo do Ouroboros no peito, ou seja, seus corpos foram tomados por almas malignas. Jean então decide ajudar Roy se aproximando dos xerifes e mentindo que a sua irmã se machucou ao cair do penhasco. Mas pelo fato dela estar com a aparência de uma mulher negra, os xerifes se recusam a ajudá-la, até que Jean lhes oferece algumas moedas de prata em troca, e só por isso eles aceitam. Ao chegar no pé do penhasco, os xerifes encontram Roy fingindo que está desmaiado. Assim que os dois se distraem, são desarmados e nocauteados pelos agentes. Quando percebem o que está acontecendo, os outros xerifes tentam fugir, mas Roy se segura na carroça e depois sobe em cima dela. O cara até acaba levando um tiro e os xerifes decidem parar para ver se realmente ele morreu. Mas quando um deles se aproxima, acaba percebendo que não tem nenhum buraco de tiro, e Roy abre os olhos e solta um bull, fazendo esse xerife se borrar nas calças e sair correndo. Já o outro é nocauteado por uma bolsada de prata arremessada por Jean. E para resolver logo esse assunto, Jean pega um frasco com água benta e joga algumas gotas em um dos irmãos, mas mesmo sendo uma pequena quantidade, já é o suficiente para desencadear uma reação assustadora. O Ouroboros começa a sair do corpo do prisioneiro e quebra a jaula para atacar Roy, porém ele se defende com a arma que ganhou da inspetora e finaliza a criatura. Sobra somente um dos irmãos e o cara fica furioso ao perceber que esse é justamente aquele que o eliminou na estação de trem, mas apesar disso, Slim Samuels nega que tenha sido culpado, explicando que ninguém sabe quem eliminou o xerife naquele dia. Porém, os dois não acreditam e jogam água benta nele para fazê-lo falar. Slim começa a sentir dores quase insuportáveis, e quando estava prestes a se transformar em Ouroboros, Jean usa sua cruz para reverter o efeito. Com medo disso acontecer de novo, Slim revela que Ouris é o pior possesso que já conheceu, e que ele lhes forçou a sequestrar pessoas e levá-las até o Riacho Vermelho. Ouris tem uma arma igual que os agentes da RPD carregam, e é assim que ele consegue ameaçar os outros da sua espécie. Ao mesmo tempo, Ouris está em seu esconderijo conversando com a sua assistente chamada Rogue. Ele explica que a cada 25 anos, a lua de sangue aparece, e que nesse momento os portais do inferno se enfraquecem. Ouris pretende capturar o máximo de pessoas que conseguir, e irá usá-las para literalmente trazer o inferno para a Terra. E galera, talvez Slim esteja falando mesmo a verdade, já que durante o assalto ao banco, ele deixou a sua arma cair no chão, e ela quase disparou no seu pé, mostrando assim que ele não tem habilidades com armas, diferente daquele que atirou no Roy pelas costas. Sem contar que há alguns instantes atrás, o Slim ficou segurando a perna do Roy como um covarde, ao invés de atacá-lo como um assassino faria. E esse Ouroboros me lembram bastante aqueles que aparecem no Resident Evil 5, talvez como no jogo a fraqueza deles também possa ser o fogo. Já o símbolo que aparece no corpo dos possuídos é o de uma serpente devorando a própria cauda. Esse símbolo representa a eternidade, pois ao mesmo tempo em que a serpente está se devorando, ela está se alimentando. De volta aos agentes, os dois estão levando Slim para ele lhes mostrar o caminho, e como não pode se vingar porque precisa do cara, Roy dá alguns tiros em Slim, mas com seu revólver normal, que não mata possuídos. Quando eles voltam a cavalgar, Jean pergunta sobre a falecida esposa do cara, e ele diz que ela deve estar esperando no paraíso. A jovem então insinua que Millie pode ter arrumado outro companheiro, porque segundo ela tem vários homens bons e incríveis no céu. Isso deixa Roy surpreso, porque assim como a maioria das pessoas, ele achou que não dava para namorar no paraíso, até que a jovem começa a rir, e revela que só estava zoando com a cara dele. Em outro local, Ouris se reúne com os outros possuídos, e explica que quer criar a nova ordem mundial, que é descrita no livro de Apocalipse da Bíblia Sagrada. Porém, um dos possuídos está cansado de sequestrar pessoas, e ainda por cima acredita que Ouris não será capaz de realizar esse plano. Por conta disso, Ouris arranca o Ouroboros de dentro dele, apenas usando uma das mãos, e depois ele finaliza com a arma dourada que pertence à RPD. De volta aos agentes, eles cavalgam por mais alguns quilômetros, e Slim não cala a boca sequer um minuto, parecendo o burro do Shrek durante a viagem até tão distante. Assim que saem da mata, eles veem que a lua está vermelha, e Jean cita uma profecia da Bíblia, que diz que a lua ficará com cor de sangue antes que chegue o grande dia. Por conta disso, Slim fica com medo de continuar avançando, só que Roy ameaça atirar nele, mas dessa vez com a arma dourada. E para impedir que o jovem seja reconhecido
desconhecido e o disfarce deles estragado, o cara coloca um saco na cabeça do coitado. Assim que chegam em uma pequena cidadezinha, eles encontram um local quase que totalmente deserto, já que Ouri sequestrou várias pessoas, e as que restaram estão se escondendo para não terem o mesmo destino. Eles avistam o prefeito de longe, e Slim conta que o nome dele é Julius, e que além de governar a cidade, o cara também é dono de quase todos os comércios. Ou seja, ele tem mais de um emprego, assim como um outro Julius que vocês conhecem bem. Assim que ouve a campainha do hotel tocar, o cara fica animado para ir atendê-los, porém muda de comportamento ao ver Roy e Jean com a aparência de mulheres negras. Julius é super racista e mostra a placa que diz que as pessoas de cor não podem dormir no seu hotel. Roy arranca a placa e manda ele queimá-la com uma vela. Do contrário, levará um tiro para aprender a não ser um babaca. Julius então cumpre a ordem, mas misteriosamente a jovem fica com medo do fogo e vira de costas para não olhar. E não precisa pensar muito para deduzir que Jean morreu ao ser queimada em uma fogueira durante a famosa Inquisição da Igreja Católica na Idade Média. Joanna Dark se foi da mesma forma, porque contou que ouvia vozes divinas em sua cabeça, que diziam o que ela deveria fazer. Porém, os católicos daquela mesma época pensaram que essas vozes eram na verdade o demônio, e por isso condenaram ela por praticar bruxaria. O mais louco disso é que a própria Igreja Católica canonizou Joanna cerca de 500 anos depois, ou seja, transformaram ela em uma santa depois deles mesmos terem a matado. E só pra lembrar, Joanna era apenas uma garotinha porque tinha apenas 14 anos quando foi mandada para a fogueira. Mas continuando, Julius chama sua empregada Beverly, que é negra, e começa a tratá-la bem, o que acaba deixando a mulher desconfiada. Só que de qualquer forma, ela leva os agentes até o quarto em que ficarão hospedados, e reconhece Slim por conta de sua marca de nascença em seu corpo. Ela explica que ao contrário dos bandidos da gangue, Slim é um bom rapaz. Antes de sair, Beverly lhes aconselha a deixar a porta sempre trancada, e Slim diz que está falando a verdade esse tempo todo, mas Jean se recusa a acreditar que existe um possuído que seja bonzinho. Passando para os prisioneiros, vários deles foram contaminados por uma doença desconhecida, e por isso tiveram que usar máscaras. De repente, o pai dessa jovem começa a passar mal, e ela pensa em tirar a máscara que está usando para tentar reanimá-lo. Porém, Angus se aproxima e diz que ela morrerá em poucos segundos se fizer isso. Inicialmente, a garota não acredita, e Angus fica sem escolhas, e tira sua própria máscara para provar que está falando a verdade. Rapidamente, o seu nariz começa a sangrar, e ele coloca novamente para não morrer. De volta ao hotel, Julius é contaminado e tosse sem parar, mas por estar mais distante daquele local, ele conseguirá aguentar por mais tempo. O cara até tenta improvisar um pano para tapar a boca, mas não dá certo. Então, Julius se encontra com Ouris, e nesse momento é revelado que ele está ajudando o possuído esse tempo todo a sequestrar os moradores da cidade. Julius implora por uma máscara, no entanto, Ouris se recusa a dá-la, porque segundo o próprio, são só para os prisioneiros. E por medo de morrer por conta da infecção, o cara insiste mais um pouco, e como consequência disso, Ouris lhe dá uma máscara, mas o leva como prisioneiro. Retornando para o hotel, Slim rouba a arma do Roy, só que ele não atira e devolve ela de bom grado para provar que é digno de confiança. Além disso, ele revela que Ouris prendeu os moradores em uma igreja, e por conta disso, Roy pensa em soltá-lo, se perguntando se o real Slim ainda está dentro desse corpo. Porém, Jean fala que os possuídos podem conseguir se fingir de bonzinhos para alcançar seus objetivos. Após isso, eles chegam na tal igreja e encontram um local vazio e destruído. Mas ao escutar um pedido de socorro, os dois correm para a rua e se deparam com o prefeito amarrado. Julius conta que os moradores estão na mina abandonada que fica no topo da montanha, e Jean liga os pontinhos e percebe que é a mesma mina que eles deveriam ter investigado desde o começo. Aquele buraco que o minerador abriu antes de ser possuído era na verdade um portal para o inferno. Ouris conseguiu fugir do local dessa forma, e a doença que está poluindo o ar é na verdade enxofre que não para de sair do buraco. Só que de repente, dois possuídos aparecem e atacam os agentes pelas costas. Ambos levam uma bela surra e até cravam uma picareta nas costas do Roy. De volta ao hotel, Beverly está procurando seu chefe e sem querer encontra um documento que mostra que Slim não eliminou Roy e que colocaram a culpa nele para usá-lo de bode expiatório. Agora, sabendo disso, ela decide libertá-lo e para retribuir o favor, Slim dá uma máscara para Beverly, que já estava com o nariz sangrando por conta da doença. E eu me pergunto se não seria mais fácil só simplesmente ir embora da cidade até essa doença sumir. Até porque não é só a doença, e sim o fato de quase todos terem sido sequestrados, sendo que a autoridade, que nesse caso é o prefeito, ainda está ajudando os possuídos. Dava tranquilamente para fugir da floresta, pois nessa época era normal acampar no mato. O acampamento do Arthur Morgan e dos outros bandidos em Red Dead Redemption 2 não nos deixa mentir. Passando para os agentes, os dois foram capturados, e Rogue aparece para debochar deles. Assim que olha pro rosto dela, Jean a reconhece e diz que Rogue fazia parte da RPD, e que deve ter dado a arma dourada para o Ouris usar. Quando a porta da cela é aberta, Angus aproveita a oportunidade para fugir e atacar os dois guardas. Ele consegue atingi-los com alguns golpes, mas eventualmente é imobilizado e jogado de volta na cela. Por causa dessa atitude, Roy percebe que julgou o seu genro errado, e que na verdade Angus é valente e corajoso. Além de se importar com o bem-estar dos outros prisioneiros, o cara consegue se
se desculpar com o jovem sem revelar a sua identidade real, e ainda dá uma foto de Charlotte para ele guardar de recordação. O momento tão aguardado por Otis chega, e ele ordena que os prisioneiros sejam retirados da cela, exceto por Roy e Jean, que não estão mais vivos, e por isso não servem para o ritual. E isso é um claro preconceito contra a gente morta, né galera? Logo Otis aparece para conversar com os dois, e diz que irá jogá-los dentro do inferno assim que o portal for aberto, o que é especialmente ruim para Jean, que tem pirofobia, que é medo de fogo. Mas de qualquer forma, Rogue chama Jean de Joanna, e com isso o cara percebe que esteve ao lado da formosa Joanna Dark esse tempo inteiro. E se você percebeu isso antes, considere-se mais esperto do que o Roy, e olha que eu ainda dei uma dica anteriormente quanto à história dela na vida real. Dentro da mina, os moradores da cidade iniciam a escavação do buraco, e logo os demônios começam a sair do inferno e possuem alguns deles. Ao mesmo tempo, Joanna conta que quando estava viva, encontrou um frasco com as lágrimas de Jesus Cristo em uma igreja destruída, sendo que se ela conseguir jogá-las no inferno, o fogo será apagado e o portal fechado. Nesse momento, Slim chega e finge que está do lado do Otis para conseguir pegar a arma que pertence ao Roy. Usando ela, o jovem finaliza um dos possuídos e Joanna consegue recuperar a sua espada e finalizar o outro. Mas antes de soltá-los, Slim faz os dois prometerem que irão conseguir um julgamento justo para ele, já que segundo o próprio, lhe julgaram mal da última vez e o condenaram ao inferno injustamente. Ele também mostra para o Roy aquele documento, provando assim que não o finalizou. Quando saem da cela, Joanna dá as lágrimas para Roy, porque ela acha que não terá coragem de chegar perto do portal por conta do fogo. Porém, o cara devolve o objeto, porque quer que ela supere esse medo que vem a atormentando desde que morreu na fogueira. Ao mesmo tempo, Angus percebe que somente aqueles que estão olhando para os demônios é que estão sendo possuídos. Então ele conta esse detalhe aos que sobreviveram, e eles imediatamente fecham os olhos para permanecerem sob o controle de seus corpos. Os outros possuídos até forçam alguns a olharem, e logo mais Slim chega trazendo Roy, fingindo que o cara é o seu prisioneiro. Mas assim que vem uma brecha, os dois começam a atirar nos demônios. Instantes depois, Roy fica sozinho e duela contra um possuído. Ele estava quase sendo finalizado, mas acerta os Países Baixos do seu inimigo e consegue dar a volta por cima. Joanna decide enfrentar o seu medo de fogo e chega no local para ajudá-los. Assim que vê as chamas do inferno, ela se lembra de quando eles incendiaram na fogueira. Porém, a jovem não permite que algo assim a detenha e joga as lágrimas dentro do portal. Rapidamente, todos os demônios são sugados de volta para o inferno e o buraco se fecha. Roy e Joanna cravam a espada dela no chão para se segurarem e não serem sugados pelo portal. Mas ao tentarem arrancar a lâmina do solo, eles não conseguem. Para piorar a situação, Otis aparece e assume a sua real forma. Joanna fica surpresa e diz que ele é Astaroth, o segundo demônio mais poderoso do inferno e o braço direito do diabo. E aí, Roy acha uma arma dourada ainda mais potente e começa a atirar na criatura, mas ela usa seus subordinados como escudo. Joanna consegue pegar de volta a sua espada e corre para tentar salvar o seu parceiro que está tendo a sua energia vital sugada pela criatura. Porém, os dois são pegos por Astaroth e Joanna joga seu crucifixo para conseguir libertá-los. Roy corre até o frasco com as lágrimas e percebe que ainda sobraram algumas. Ele as coloca no cano da sua arma e dispara em Astaroth, eliminando de vez a criatura. Após isso, os moradores retornam para a cidade e Julius confessa que eliminou Roy por acidente, porque queria impedir aquele assalto no trem e pensou que o cara fosse um dos bandidos. Mas para se livrar da culpa, Julius tentou incriminar Slim, que estava presente na cena do crime. Por fim, Slim vira o novo xerife assumindo o posto do Roy e Julius finalmente é preso. Charlotte se casa com Angus e Roy se despede da sua filha, sabendo que agora ela ficará em boas mãos. Na última cena, o cara diz que irá se aposentar, mas Joanna pergunta se ele leu o contrato que assinou e revela que Roy ainda terá que trabalhar por mais um século, até finalmente ir para o paraíso. Fala galera, você aceitaria participar do RPD se morresse? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.